Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, não? E com você também, minha irmã. Como vocês estão hoje? E, meus irmãos, hoje eu estive orando ao Senhor Jesus, pedindo que Ele me dê uma palavra para anunciá-la hoje. E ele me deu uma palavra: como ser uma pessoa melhor para Deus. Então, nessa mensagem, meus irmãos, eu quero falar convosco sobre como nós podemos ser pessoas melhores para Deus, como ser um adorador, adoradora, um filho, filha, servo, o discípulo, o irmão, e também uma esposa melhor, porque nessa mensagem eu quero falar um pouco como nós podemos ser pessoas melhores para Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Bom, portanto, meus irmãos, se vocês amam ao nosso Pai Celestial e ao nosso irmão mais velho, de Jesus, e desejam serem companheiros melhores para eles, então, eu digo a vocês assistirem esse vídeo até o final, para vocês saberem um pouco mais sobre como agradá-los, honrá-los e lhes fazer bem. Bom, quero começar falando sobre adorador. Você sabe o que é adoração? Talvez você diga que adorar é louvar, é cantar louvores, mas eu lhe digo que está errado. A palavra adoração, no hebraico, ela significa prostração. Isso quer dizer que adorar não é cantar, não é louvar, é dobrar os joelhos. E uma prova disto é que também na Bíblia Sagrada, quando o endemoniado gadareno ele foi até Jesus, em um evangelho foi dito que ele se prostrou ao Senhor, em outro foi dito que ele o adorou. Isso mostrando que adoração é prostração. Nós fomos feitos para adorar a Deus. E o que a adoração ela simboliza? Em meu entendimento, a adoração ela é uma maior honra que uma pessoa pode dar a Deus. Por quê? Quando uma pessoa se prostra, ela está abaixando a si mesma, pondo-se no chão e engrandecendo muito a Deus, pondo Ele como muito maior do que ela, pondo Ele acima dela. Como nós podemos ser adoradores melhores? Para isso, eu quero dizer a você dois mandamentos dados por Deus a Moisés. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E no versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. A palavra não terás outros deuses, quer dizer, não terás outros dominadores diante de mim. O Senhor está querendo dizer que está nos mandando a nós não termos outros dominadores, outras pessoas que tenham domínio sobre a nossa vida. O único dominador que devemos ter é o Senhor Eu Sou, e este é o nome de Deus. Eu sou o que sou. E no versículo em diante, não farás para ti imagem de escultura, está querendo dizer, não farás para ti ídolo, e não se prostrará a ele, nem o servirá. O único Deus que devemos adorar e servir é o Deus vivo. E este também é um dos nomes de Deus. E, portanto, nós devemos ter um só Deus, devemos ser leais a Ele e adorar somente a Ele, e não adorar nenhum outro Deus, nem alguma criatura, quer um anjo, ou um demônio, ou um homem, ou uma mulher, ou um animal, nem qualquer coisa da criação. Não. A nossa adoração deve ser exclusiva e devemos ser leais ao Senhor, adorando somente a Ele.
E agora também, para nós adorarmos melhor ao Senhor, eu quero lhe dizer que tipo de adorador o Senhor está procurando para si. Porque o Senhor deseja adoração, mas tem uma que ele deseja muito, está procurando pessoas assim. Em João capítulo 4, versículo 23 ao 24 está escrito: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O nosso Pai Celestial, ele está procurando verdadeiros adoradores. Diz que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o único tipo de pessoa que a Bíblia diz que Deus está procurando. Um verdadeiro adorador é alguém que se prostra verdadeiramente diante de Deus. E o que é adorar em espírito e em verdade? A palavra espírito em hebraico significa ar, vento, mas a interpretação correta dessa palavra é fôlego. E onde fica o nosso fôlego? Ele fica nos nossos pulmões e ele entra e sai pelos nossos narizes. Isso quer dizer o quê? Deus, ele quer que quando nós formos o adorar, que nós nos prostremos e não apenas dobremos os joelhos, mas que nós colocamos a nossa cabeça no chão, porque essa é a melhor adoração, uma adoração acompanhada de grande reverência e humildade, em que a pessoa ela se considera pequena diante da grandeza de Deus, e demonstra grande respeito por Ele. E agora também, como adorar em verdade? Em meu entendimento, adorar em verdade quer dizer isto: adorar o Senhor conhecendo a verdade e praticando-a. Ou seja, conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo ao Senhor Jesus e praticando as palavras da Bíblia. Por exemplo, adore a Deus e obedeça a palavra dele. E adore ao Senhor, e quando estiver adorando, diga a Ele palavras verdadeiras. Tu és santo, Senhor. Tu és justo. Tu és verdadeiro. Tu és fiel e poderoso e glorioso. E também, ore segundo a vontade do Senhor. Se o Senhor te mandou orar por uma certa causa, então ore por esta causa. A palavra de Deus é a verdade. Então, adorar em espírito, em verdade, quer dizer, adorar dobrando os joelhos, pondo a cabeça no chão e obedecendo a palavra de Deus. E como Deus ele é espírito, isso quer dizer que o vento tem algumas características semelhantes ao Senhor, que são invisíveis e não podem ser tocados. Contudo, podem ser ouvidos, sentidos, e podemos ver o seu agir no mundo. Nós devemos adorar a Deus em espírito. Devemos reconhecer a majestade do Senhor e sermos humildes em todo o tempo, principalmente na presença do Senhor, que é o Rei do Universo, o dono de toda a criação. E agora eu quero dizer a vocês como sermos servos melhores. Para isso, eu quero usar um versículo que o apóstolo, algumas palavras que o apóstolo Paulo ele deu aos servos na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Como servos de Deus, nós devemos trabalhar para Ele, porque um servo, ele deve servir, certo? Então, nós devemos trabalhar para o Senhor, fazemos boas obras para Ele, fazemos bons trabalhos e boas ações ao Senhor. Ora.
E além disso, nós devemos obedecer a sua palavra. Nós devemos temê-lo e também demonstrar tremor. O temor a Deus é odiar o mal. E não se sentir medo de sermos condenados, porque como o apóstolo Paulo disse em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós devemos obedecer ao Senhor e também odiar o mal, e também demonstrar um certo tremor, reconhecendo a justiça, a grandeza e o poder de Deus. E nós temos que ser sinceros no nosso coração. Sinceridade é não ficar escondendo nós temos que ser sinceros na presença de Deus. Não ficar escondendo dele as coisas. Aliás, é vão e tentar esconder algo de Deus, porque ele vê tudo. Mesmo se você não disser nada para ele, ele já sabe tudo. Então, por que ele quer nos ouvir? Ele quer que nós digamos, porque ele quer ouvir de nossa boca as nossas palavras. E nós devemos trabalhar para o Senhor aqui e fazendo as coisas para agradá-lo, agradar os seus olhos e fazer de coração a vontade dele. E servi-lo com boa vontade, ou seja, servir ao Senhor porque você quer servi-lo, porque você quer fazer bem a ele, você quer agradá-lo, você quer honrá-lo. E não servir somente por obrigação. E nós temos que saber que se nós fizermos bem ao Senhor, se servirmos Ele nos recompensará. E ainda um pouco mais que eu quero lhes dizer sobre o servo está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Como servos de Deus, não convém nós ficarmos discutindo e brigando com as pessoas, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E por isso, como o nosso Senhor, o que está nos céus, Ele é pacífico, Ele busca e promove a paz e a paz também. Nós devemos ser pacíficos como Ele e fazermos paz e não conflitos. Nós devemos ser mansos, que em meu entendimento, mansidão é sermos pessoas tranquilas, pessoas que não são agressivas verbalmente, nem fisicamente. E nós também temos que ser pessoas aptas para ensinar as palavras de Deus aos outros. Ensinar os outros a fazerem o bem e a não fazerem o mal. Ensinar eles a praticarem a palavra do Senhor e a não cometerem o pecado. Temos que também instruir e com mansidão aqueles que resistem a Deus, porque não conhecem a verdade, porque estão cegos espiritualmente. Nós temos que instruir e com mansidão os que resistem ao Senhor, porque existe a possibilidade de, após eles ouvirem a palavra de Deus e serem amados com o amor com que nós fomos amados, eles poderão se arrepender de seus pecados e poderão conhecer a verdade. Isso quer dizer que eles poderão conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E se eles o conhecerem, eles serão despertados e libertos da escravidão de Satanás, que estão presos por ele. Quando você quiser, já dizendo aqui, quando você quiser julgar uma pessoa, lembre-se que antes de você conhecer Jesus, você era como ela. Você era escravo do pecado, você era escravo do inimigo. Mas um dia, Deus teve misericórdia de você. O Senhor Jesus Cristo teve misericórdia de ti. E Ele teve um encontro contigo
e ele te libertou, ele salvou a sua alma, perdoou todos os seus pecados, mesmo sem você merecer, e ele te deu uma nova vida. Tá? Portanto, ame aos outros como o Senhor Jesus Cristo amou a você. É. É. Agora, meus irmãos, quero falar convosco sobre como sermos filhos melhores para Deus. Uma coisa que eu quero começar é que a palavra filho, uma interpretação da palavra filho no hebraico é semente. E que, portanto, como filhos, nós temos que dar bons frutos para o nosso Pai Celestial. Isso quer dizer que nós temos que praticar boas obras para que também as consequências delas elas sejam boas e beneficiem ao nosso Pai e também as pessoas ao nosso redor. Quero também usar como fundamento ou melhor dizendo, acho que uma outra palavra, eu não sei. Quero usar um texto também escrito pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Usando esse contexto, nós devemos honrar nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos honrar a eles, obedecê-los e honrá-los, para que nós sejamos bem-sucedidos e vivamos muito tempo neste mundo. Mas eu creio que também nós devemos praticar este mandamento para com o nosso Pai Celestial. Para nós sermos filhos melhores, temos que produzir bons frutos para Ele. E além disso, temos que obedecê-lo, porque Ele é uma autoridade sobre nós. Ou seja, se Ele mandar, temos que obedecer. Se Ele diz, faça isto, temos que fazer. Se Ele diz, não faça isto, devemos não fazer. E isso é justo. Porque, como eu havia dito, Ele é uma autoridade sobre nós. E devemos nos sujeitarmos a Ele. E também vamos honrá-lo com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Nós devemos respeitá-lo, elogiá-lo, falar bem dele, nos importarmos com ele, valorizá-lo, pôr ele como uma nossa prioridade, colocar ele como a nossa primeira prioridade. Talvez você tenha um pai que não é digno de honra, mas mesmo se o seu pai de sangue não for, saiba que Deus ele é digno de toda a honra, e portanto honre a Deus conforme ele merece. E quanto ao seu pai de sangue, mesmo que ele não mereça, honre ele. E honre ele por graça, honre ele por amor ao Senhor. E saiba que se você fizer isto, não será em vão. O Senhor, ele vê o seu amor, ele vê o bem que você faz e ele te recompensará e bem. Eu quero ler contigo 2 provérbios os que também nos ensinam a como sermos filhos melhores, ao nosso Pai Celestial e também aos nossos pais e mães de sangue. E Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios capítulo 23, versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Aqui está mostrando como um homem, como uma mulher pode ser um filho, uma filha melhor para seus pais, sendo justo e sendo sábio, viu? E também prudente. Justo, o que é justiça? Justiça é a fé
e a obediência à palavra de Deus. Deus. Se nós tivermos fé no Senhor e no seu Filho e obedecermos a eles, nós estaremos praticando a justiça, nós estaremos sendo justos. E se nós fizermos isso, nós alegraremos e muito ao nosso Pai Celestial. E também nós alegraremos aos nossos pais segundo a carne. E além disso, outra característica que alegra muito ao nosso Pai Celestial é a sabedoria. O que é sabedoria? Ela é o conhecimento e o entendimento, segundo a Bíblia Sagrada. E como se obtém ela? Ouvindo a voz de Deus. Portanto, outra coisa que alegra muito a Deus é que, além de seus filhos praticarem a justiça, é que eles ouçam a voz dele e conheçam e entendam bem as coisas, para que eles sejam sábios. A sabedoria, ela conduz a vida, ela traz honra e favor. Ela nos instrui a tomarmos as melhores decisões, a fazermos o bem, a sabermos o que fazer e também a compreendermos a vida com uma profundidade extraordinária. O Senhor quer que nós sejamos sábios, para que nós amadureçamos, vivamos, façamos o bem, tomemos as melhores atitudes, digamos as melhores palavras. E também porque o Senhor, ele deseja ser ouvido por cada um de seus filhos. Ele quer que nós ouçamos a ele dá os nossos ouvidos. E outra característica também que agrada ao Senhor é a prudência. No versículo 1, capítulo 10, foi dito que o filho insensato é a tristeza de sua mãe. A insensatez é posta como o oposto da prudência. O que é prudência? Prudência é prever. O prudente, ele pensa no que acontecerá antes de acontecer. Antes de tomar uma decisão, antes de ele dizer uma palavra, ele pensa, o que acontecerá se eu fizer, se eu disser isto? O insensato, ele não prevê as coisas. Ele age sem pensar, fala sem pensar nas consequências. E o insensato, ele entristece a sua mãe. E certamente, um filho ou uma filha insensata entristece ainda mais a Deus, porque o amor que Deus tem por nós, o amor que Ele tem por mim, por você que está me assistindo, é muito maior do que o amor de uma mãe. Deus nos ama mais do que a mãe mais amorosa do mundo ama a seus filhos. Portanto, se nós quisermos alegrar o Senhor, como quisermos sermos bons filhos para Ele, nós temos que dar a Ele bons frutos, temos que obedecê-lo, honrá-lo, sermos justos, sábios e prudentes. E como podemos ser prudentes? E como nós podemos ser sábios? Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Para que nós sejamos sábios, nós devemos temer a Deus. Isso quer dizer que nós devemos odiar o mal por medo do Senhor. Para que, então, nós recebemos a sua sabedoria divina e celestial. Nós devemos temer a Deus, não ter medo da condenação, mas ter medo da disciplina do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos temor dEle, para que não haja necessidade de Ele nos repreender, porque Ele não sente prazer em nos disciplinar. A disciplina dói. E o Senhor, Ele quer evitar ter que nos disciplinar, porque Ele não sente prazer na nossa dor. E se a disciplina dói, por que Ele nos disciplina? É porque, às vezes, a dor ela é melhor do que o prazer. E a tristeza é melhor do que a alegria. Quando nós sentimos dor, às vezes, as consequências disso são que nós amadurecemos. Nós entendemos as coisas. Nós paramos de praticar, nós paramos de permanecer no erro. E aprendemos a fazer a coisa certa. O Senhor, Ele prefere que nós aprendamos a fazer essas coisas, que nós amadurecemos mais por amor do que por dor.
Agora, meus irmãos, quero falar conosco sobre como podemos ser bons irmãos para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra irmão, segundo o que pesquisei, no hebraico, ela significa muralha. Isto mostra que um propósito de um irmão, ou melhor dizendo, um dever de um irmão, é proteger, é defender e não atacar. Então, quanto ao nosso irmão Jesus Cristo, nós devemos não atacá-lo com nossas ações, com nossas palavras. Nós devemos defender, nós devemos proteger o seu nome e defender as suas palavras. Se alguém ficar contando mentiras sobre o Senhor Jesus, que nós digamos a verdade. Se alguém nós digamos que o Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Ele cumpre as suas palavras. Ele é Deus. O que ele nos ensina a fazer é bom. O Senhor, ele é filho de Deus. Ele não é um louco ou um revolucionário. Ele é Deus. O Senhor Jesus, ele é o Cristo. Ele é o ungido, o rei ungido por Deus. Esses aqui são alguns exemplos do que eu pensei sobre como defender. Se porventura você tem algumas ideias sobre como defender, consulte o Senhor se elas são boas. E se são, defenda. Mas eu lhe digo, ao defender o Senhor Jesus, não queira defender ele com violência. Deus não se agrada da violência. Ele quer que nós sejamos pacíficos. E por isso, ao defenda ele com palavras também, mas não seja agressivo. Nós devemos amar as pessoas, até mesmo nossos inimigos, pois até o Senhor Jesus, ele amou seus inimigos e orou por eles, mesmo por aqueles que estavam o matando na cruz do Calvário. Ele não disse, Pai, vinga-me, mas ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Sim. Bom. Usando alguns mandamentos dos que encontrei, um no Antigo Testamento diz, não odiarás o teu irmão no teu coração. Isso mostra que nós não devemos odiar os nossos irmãos. E principalmente, não devemos odiar o Senhor Jesus. Nós devemos amar a Ele. Está em Levítico capítulo 19, versículo 17. E em João, 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18, está escrito, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Essa pessoa que é mencionada no primeiro versículo é o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida pelo seu povo, a igreja, que somos nós. E porque Ele deu a sua vida por nós, nós devemos estar dispostos a darmos a vida uns pelos outros. Porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E o nosso Senhor, o Salvador, Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você. E devemos estar dispostos a fazemos isso um pelo outro. Para que nós sejamos irmãos melhores para Cristo, nós devemos amá-lo e muito e estarmos dispostos a renunciarmos a nossa própria vida por amor a Ele. Estamos dispostos a morrer por Jesus se isto for necessário. E no versículo em diante, meus filhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e verdade. Isso quer dizer que o nosso amor pelo nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que ele não seja apenas em palavras do tipo, eu te amo, que não seja apenas em elogios e falar bem,
o nosso amor pelo Senhor deve ser verdadeiro. Ele deve ser demonstrado mais com atitudes do que com palavras. O amor ele pode ser demonstrado por palavras, mas ele deve ser mais demonstrado com atitudes. Aquelas palavras que dissemos sobre Deus, pratique também com o Senhor Jesus. Honre a Ele, seja leal a Ele. Ele ponha como prioridade, valorize-o, respeite-o, trate-o bem. Deseje o bem a Ele e diga a Ele palavras verdadeiras. E se porventura você disser, Senhor, eu farei isto, então faça. Mas pense-se bem antes de dizer qualquer coisa ao Senhor de que eu farei isto, aquilo outro. O Senhor, ele trata com muita seriedade uma promessa. E por isso, pense bem antes de fazer uma. E ele diz para você assistir o meu vídeo sobre o homem fiel e a mulher virtuosa. Porque nesse vídeo eu falo bastante sobre a fidelidade e as promessas. E promessas. Sobre a seriedade de uma. Falando um pouco sobre o livro de Provérbios. Provérbios, normalmente ele usa a palavra irmão e amigo juntos, mostrando que ambos têm semelhanças. Há algumas amizades são tão profundas, tão fortes, que é como se aquela pessoa fosse o nosso próprio irmão. A palavra amigo no hebraico significa ligado, conectado. Então nós devemos também sermos bons amigos para Cristo. Devemos nos conectar com Ele. E como nós podemos ser amigos do Senhor Jesus? Obedecendo a sua palavra. No Evangelho segundo João, o Senhor Jesus diz assim, no capítulo 15, versículo 12 ao 14: O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Para sermos bons amigos de Cristo, nós devemos fazer o que Ele nos diz. Se nós obedecermos ao Senhor Jesus, nós nos conectaremos com Ele, ou seja, nós seremos seus amigos. E nós poderemos ter com Ele uma intimidade que um amigo ele tem com o outro. E agora, o último ponto que eu quero falar é sobre como sermos uma esposa melhor para Cristo. Nós somos a igreja. E a igreja ela é chamada de noiva. E no livro de Apocalipse ela é chamada de esposa, a mulher do Cordeiro. Mostrando que a igreja, que agora é noiva, futuramente ela será esposa do Senhor Jesus Cristo. Para que nós sejamos uma igreja melhor, uma esposa melhor para Cristo, nós temos que observar o papel da mulher e pô-lo em prática, e praticá-lo com o Senhor. A mulher, segundo o livro de Gênesis, ela foi criada para ser a companheira e a ajudadora do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Nós temos que buscarmos sermos bons companheiros para Cristo e também cooperadores, trabalharmos juntos com Ele. O Senhor, nós temos que trabalhar na sua obra e fazemos a nossa parte do serviço. E para que sejamos companheiros melhores, nós temos que sermos virtuosos para que sejamos para o Senhor Jesus uma coroa de glória. E temos que ser sábios, meus cooperadores, para que também nós edifiquemos aos nossos irmãos, que são a casa de Deus. A igreja é chamada de a casa de Deus. Esse ponto pode estar um pouco confuso para entender, mas
Se você tem entendimento, peço que você medite nessa parte da mensagem para que você a compreenda. E algumas coisas a mais é que nós devemos ser leais a Cristo. Não trair Ele. Nós temos que honrar a nossa aliança, essa que nós fizemos com Ele. E em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24 está escrito: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sujeição é pôr-se debaixo. A esposa deve pôr-se debaixo da autoridade de seu marido. E nós devemos fazer o mesmo com Cristo. Devemos nos pôr debaixo de sua autoridade. O que Ele nos disser para fazer, devemos fazer. Porque Ele é a cabeça de nós. E no versículo 33 deste meu capítulo diz: Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Reverência é respeito. Nós devemos dar ao Senhor Jesus, respeitá-lo muito, porque Ele é nosso noivo e futuramente será nosso marido. E além disso, porque Ele é nosso Senhor e o nosso Rei. E também nosso Deus, porque Jesus, Ele é um com Deus Pai. E usando mais alguns versículos que estão em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 3, nós devemos tratar o Senhor com benevolência. E no esses aqui são os deveres que uma mulher tem para com seu marido. Estou usando eles para mostrar como somos uma noiva melhor para Cristo. E nós também temos que não nos separarmos do Senhor, não nos afastarmos dele. Nós devemos nos unir a Cristo e permanecermos com ele. A aliança de casamento ela foi feita para durar para sempre. E, portanto, nós temos que permanecer com Cristo para sempre. Uma vez que nós aceitamos fazer uma aliança com Ele, nós devemos permanecer com Ele todos os dias da nossa vida. E não buscar nos separarmos do Senhor. E agora, quanto a essa outra coisa, pode parecer um pouco estranho, mas é interpretando. Nós também devemos agradar ao Senhor Jesus. Devemos agradar a Ele. Temos também dar prazer à sua alma. E como podemos fazer isto? Praticando o bem, porque Ele sente prazer nos benfeitores. E temos também alegrá-lo, alegrar o seu coração. E como fazemos isto? Praticando a justiça, porque a justiça e a sabedoria também, e a prudência, elas alegram a Deus, Pai, e também alegram ao Senhor Jesus Cristo. E temos que também satisfazemos os desejos do coração do Senhor. É importante lembrar que nada disso que eu estou falando aqui é algo sexual em relação a Cristo. E além disso, vamos conversar com Ele com frequência em oração. E agora, para que você saiba bem o que fazer, para ser uma pessoa melhor, para que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor, busque a cada dia ser mais semelhante a Jesus Cristo, porque Ele é a pessoa perfeita, um exemplo como todos nós devemos imitar. Faça isto, e assim você será uma pessoa melhor para Deus e melhor para o Senhor Jesus Cristo. E digo, ore a Bíblia, leia a Bíblia e ore para que seja alguém melhor. Bom,
Esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e aperte o botão de gostei. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E até a próxima, se quiser.